Eu procurei, não achei, professor. Eu vou colocar, mas vamos lá, aproveito que hoje vai ser curtinho, então acho que vai ser mais rápido de colocar modo de exibição. Aí, agora ficou legal. Então, hoje vamos só discutir esse problema, que é o problema do Millikan, da gota de óleo de Millikan. Tá, esse é um problema que rendeu ao Millikan um prêmio Nobel, em 1923. Então, veja, não tem 100 anos ainda desse experimento. Tá, o que consta esse experimento? Aqui eu coloquei duas, aqui em azul, são duas plaquinhas, então um capacitor descarregado, então veja, não tem campo elétrico aqui dentro. O único campo existente é o campo gravitacional, que eu coloquei aqui essa flechinha, né, o nosso vetor G. Então, isso representa um campo gravitacional presente aqui no problema. E aí ele borrifava gotas de óleo dentro desse capacitor. Então, o que acontece se borrifar gotinhas de óleo? Então, uma gotinha de óleo, aqui essa bolinha azul, ela vai cair por ação da gravidade. Essa gota ela tem uma massa m e uma carga elétrica Q. Mas só, como está num campo gravitacional, vai ter ação da massa, a massa nesse campo. Então ela cai, é a força peso, que é esse vetor em preto. O peso, massa vezes gravidade. Só que essa gota, ela está aqui no meio, tem atmosfera, tem ar. Então ela vai ter um atrito. Essa gota, ao se mover, vai ter um atrito com a atmosfera, com o ar que está presente aqui dentro. Com esse meio, o atrito com o meio. Então, essa força de atrito, eu represento aqui pelo vetor, esse vetor F em azul. Vai estar para cima porque o movimento da gota é para baixo. Então, se a gota se move para baixo, o atrito vai estar para cima. Certo? Então, nós temos duas forças atuando nessa gota de massa M. A força peso e a força de atrito. Também chamado força de arraste. Se essa gota estiver em equilíbrio, tá, o que significa equilíbrio? Uma aceleração igual a zero. A força resultante que age sobre essa massa, sobre essa gota, a força resultante tem que ser zero. Força resultante igual a zero implica em aceleração igual a zero. Não é velocidade igual a zero. É uma aceleração igual a zero. Uma aceleração zero implica uma velocidade constante. Então, se essa massa se move com velocidade constante, quando ela se move com velocidade constante, ela não tem aceleração. E essa velocidade é chamada velocidade de arraste. Então, ela se move aqui com uma velocidade constante, ela está descendo, uma velocidade, né, vamos considerar que é uma velocidade muito baixa, mas ela se move com um V constante, um valor constante de velocidade. Isso significa dizer que a resultante das forças, os módulos das forças, são iguais. Então, o módulo da força-peso, que eu coloquei aqui, é o módulo de P, tem que ser igual ao módulo da F. Então, a força-peso, o módulo da força-peso, tem que ser igual ao módulo da força de arraste, que está para cima, para que a gota se mova com velocidade constante. Certo? Que a aceleração tem que dar zero. A força resultante tem que ser zero. Então, a força de atrito, essa força de resistência, de arraste, ela é escrita como uma relação, aqui vamos pegar o módulo da força de arraste, ela é proporcional à velocidade. Tem aqui uma expansão da velocidade, que é uma velocidade com expoente 1 e velocidade com expoente 2. Então, a força de arraste, ela é igual a uma constante A, vezes a velocidade, mais uma constante B, vezes velocidade ao quadrado. É assim que se escreve, então, a força de atrito ela é proporcional à velocidade. Se a velocidade for muito baixa, é muito pequena, esse termo aqui quadrático
a velocidade ao quadrado vai ser menor ainda. Então, vamos desprezar o segundo termo. De forma que a força de atrito, a força de arraste ou de resistência, ela será igual a uma constante A, que eu chamei de A. Esse A aqui não é a aceleração. Já fui infeliz aqui na escolha da constante. Podia chamar de constante C. Tá? Esse A é um número, uma constante. Aqui o A é a aceleração, esse A vetor. Então, esse Azinho é uma constante vezes o valor da velocidade, o modo da velocidade. Então, a nossa força F aqui de atrito, não, força de resistência, ela será igual a uma constante vezes velocidade. Como essa força de atrito ela é igual, em módulo, igual à força peso, nós vamos escrever que massa vezes gravidade é igual a essa constante A vezes a velocidade. Certo? A partir daí, nós tiramos o valor dessa constante A. Eu acho que não está legal isso aqui, tem que ser chamado de uma constante C. Tá? Só para não confundir com a C. Isso aqui não é aceleração, é uma constante. Eu fui infeliz aqui, chamei de A e B. E o A, para não confundir com o A da aceleração. Então, esse A aqui é uma constante. Aí o valor dessa constante vale a massa vezes a gravidade sobre a velocidade. Certo? Então, veja que isso aqui é o valor o módulo da aceleração gravitacional e o módulo da velocidade de arraste dessa gota. Então, assim, nós conseguimos determinar o valor dessa constante A que aparece aqui na força de resistência. Certo? Então, veja, isso aqui é uma gotinha dentro de um campo gravitacional. Ela cai. Mas nós vamos considerar que ela está caindo, no momento que ela está caindo, com uma velocidade constante. O módulo aqui, o módulo direção e sentido, é sempre igual. Então, esse vetor aqui em amarelo, que eu representei em amarelo, que é a velocidade, isso aí vai estar constante. Isso implica que a aceleração dessa gota é zero. Certo? Que a força resultante é igual a zero. Força resultante, da lei de Newton, implica que a aceleração tem que ser nula. E força resultante zero, né, veja que as forças que têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, o módulo da força que está para cima tem que ser igual ao módulo da força que está para baixo. É o que está escrito aqui. Ó. Certo? E assim determinamos a constante A. Então, até aí eu acho tudo ok. O que o Millikan fez? Ele borrifou com essas gotas de óleo, só que nessa situação, colocando agora uma diferença de potencial entre as placas do capacitor. Ele ligou uma bateria, certo? Liga aqui 40.000 volts, então 40 kV. Aí eu coloquei a placa, estou desenhando aqui a placa de baixo positiva e a placa de cima negativa. Então colocou uma diferença de potencial entre as placas do capacitor. Com isso, criou um campo elétrico dentro do capacitor. E o campo elétrico, aqui são esses vetores em vermelho, está do positivo para o negativo. Então, está para cima. Porque eu coloquei aqui a carga positiva embaixo. Certo? Aí, por que coloca a carga positiva embaixo? Porque eu quero fazer um equilíbrio, então, com essas forças, que agora surgiu uma outra força. Se a gota está carregada negativamente, vai ter uma força elétrica devido à presença do campo elétrico. Então, essa gota tem uma carga, que é uma carga Q total, vezes o campo E, isso é igual à força elétrica sobre a carga. Então, surgiu, no momento que aplica essa diferença potencial, surge uma outra força, que é a força elétrica. Então, continua aqui a força peso, a força de arraste, que é a força de atrito, e surge aqui em laranja a força elétrica. E a velocidade de arraste passa a ser 2 vezes a velocidade anterior. Então, ela anda com uma velocidade agora maior. Certo? Então, quando aplica a diferença potencial, ela vai acelerar, variou a velocidade. Mas nós vamos considerar que ela atingiu esse estado em que a velocidade agora é constante. Da mesma forma que aqui. Ó. Ela está descendo com uma velocidade constante. Quando aplica, no momento que liga a diferença potencial,
ela acelera, porque vai variar a velocidade. Mas nós vamos considerar no instante em que atinge a velocidade constante. Então, houve uma variação no instante anterior e depois atinge a velocidade constante I igual a 2V. Então, aqui, é que a minha figura não está proporcional. Essa gota é uma gota microscópica, certo? Tem 2 microns aí de raio. Então, aqui na minha figura, isso aqui seria um pontinho. Então, essa variação de velocidade é muito rápida. E logo em seguida atinge essa velocidade constante I igual a 2V. Então, tem uma nova velocidade de arraste, né? Continua tendo esse atrito, essa resistência para cima, continua existindo a força-peso, que a massa não foi alterada, então a força-peso é a mesma anterior, a força de arraste vai ser também proporcional à velocidade, com a velocidade agora maior, então essa força de arraste vai ser maior, em relação ao caso anterior, e tem a força elétrica, que é uma força a mais, porque agora tem um campo elétrico aqui dentro, certo? Então, a situação experimental, né, o que Millikan fez foi ajustar essa diferença de potencial aqui, né, vai lá ajustando o botãozinho na fonte de tensão, borrifando aqui o óleo, e ficar olhando com uma luneta, ficava olhando, né, ilumina com luz, e localiza uma gotinha, né, duas gotinhas, e que atingisse essa situação, que ela está praticamente parada, ou andando de forma muito lenta, com uma velocidade constante. Essa é a condição em que as forças estão em equilíbrio, que a resultante, então, é igual a zero, e a aceleração dessa gota é igual a zero, certo? Assim, não tem uma aceleração resultante. Então, com isso, o módulo das forças que estão para baixo tem que ser igual ao módulo da força que está para cima. Para baixo tem a força peso, continua aqui presente, peguei o módulo da força P, mais o módulo da força elétrica tem que ser igual ao módulo da força de atrito para cima, então a força de arraste. Então, aqui, novamente, tem um equilíbrio das forças. Nós estamos escrevendo esse equilíbrio a partir da condição de velocidade constante, que é a situação de equilíbrio. Da mesma forma que fizemos aqui. Ó. Só que aqui não tem uma diferença potencial entre as placas. Quando aplica, ela vai andar um pouco mais rápido e atinge aqui o chamado estado estacionário, que ela fica com uma velocidade praticamente constante. Então, essa é a condição experimental que foi observada, isso aí é observado no olho. Né? Mexe aqui no aparelhinho, ajustando a tensão, e fica olhando até essa gotinha ficar praticamente parada, está em equilíbrio, ou com velocidade constante, andando de forma muito lenta. Essa é a condição para se escrever essa igualdade aqui, ó, a igualdade entre essas forças. Então, isso é uma condição experimental, certo? Para poder obter essa relação. A partir dessa igualdade de forças, o que se observa? Que agora a força de arraste, que é proporcional à velocidade, agora aparece 2V, certo? Que é a constante A vezes 2V. A constante A, determinamos o caso anterior, quando não havia campo elétrico, e não tinha diferença potencial aplicada. Que a constante A vale mg sobre V, que é a velocidade de arraste. Agora, quando aplicou a diferença potencial, a velocidade passa a ser o dobro. Então, apareceu 2V. E a força de arraste, a força de atrito, né, a força de resistência, agora é a constante A vezes 2V. Então, vamos substituir essa força de resistência na equação, que é essa equação aqui obtida na condição de equilíbrio. A força o módulo da força F é A vezes 2V. A força P é mg. E a força elétrica é a carga vezes o campo. Então, o módulo do campo vezes o módulo da carga, isso dá um módulo da força elétrica.
certo? Que é pegar o valor desse campo elétrico aqui dentro, o quanto que tem de campo elétrico aqui dentro, vezes o valor da carga que está na gota, isso é igual à força elétrica sobre a gota, que vem lá da lei de Coulomb. Tá ok? E a força-peso é a massa vezes o módulo do campo gravitacional. Então, aqui dentro tem dois campos, o campo G, que é o campo gravitacional, e o campo E, que é o campo elétrico, que agora aqui foi ligado, né, está ligado uma fonte, então as placas do capacitor têm uma diferença de potencial. Aqui tem uma carga positiva e em cima com carga negativa. Então, existe uma diferença de potencial de 40 kV entre essas duas placas. Tá ok? Então, é dessa condição aqui, ó, agora, nós vamos substituir, veja que aqui o V com V ó, simplifica, porque o V é a velocidade de arraste dessa gota, e fica 2mg menos mg. 2mg menos mg dá mg. Então, do lado direito fica mg, do lado esquerdo fica carga vezes campo. Então, Q vezes E é igual a mg. Tá ok? Aí o valor desse campo, esse E aqui é o módulo do campo elétrico, módulo desse vetor, é o valor do campo elétrico dentro desse capacitor, certo? No interior do capacitor. Determinamos o valor do campo pela razão diferença de potencial pela distância entre as placas, esse D. Eu coloquei aqui essa flechinha em preto, só que para indicar a distância entre as placas do capacitor. Chamei de D. Então, aqui, diferença de potencial V sobre a distância, isso é o módulo do campo elétrico. Então, no lugar do E, aparece V sobre D. Certo? Aí passa o D multiplicando, o V vai embora, passa o D multiplicando, e temos aqui a massa é ρ vezes... Pô, esse V aqui é volume, e esse outro V aqui é tensão. Aqui também fui infeliz, não vai simplificar, acabei aqui com corte esses V aqui. Isso aqui vai estar errado. Esse V do lado direito é volume da gota, que vem da massa, que é densidade vezes volume. E o V do lado esquerdo é diferença de potencial, que é o 40 kV. Certo? Aí isola o valor da carga, vai dar D, ρ, G, aqui é volume por tensão. E aqui eu fui infeliz, aqui fica V sobre V e não vai cortar, não vai fazer o que eu fiz aqui. Ó. Isso que eu estava fazendo agora há pouco, escrevendo e ficou errado. Será o volume da gota por tensão. Aí o volume da gota, vamos considerar que isso aqui é uma esfera. É 4/3 de πr ao cubo. Foi dado o raio da gota. Então, se calcula que o volume dessa gota, a densidade foi dado, a distância entre as placas também foi dado, o valor da gravidade do campo gravitacional, o G, usa 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá, não esqueça de colocar todo o sistema no mesmo sistema de unidades, passa tudo para ou a massa em gramas, tudo em grama e o volume aqui centímetro cúbico, ou quilo por metro cúbico, certo? Para ter a gravidade aqui em metro por segundo quadrado. Então, vamos passar isso, tem que passar isso aqui tudo, as unidades para o sistema internacional, para no final aparecer Coulomb. Tá ok? E aí faz a conta, vocês vão fazer os cálculos e vão chegar no valor da carga igual a 3,2 10⁻⁹ Coulomb. Que isso, usando a carga elementar do elétron de 1,6 10⁻⁹, então essa carga, a carga total que está nessa gota é aproximadamente 2 vezes a carga elementar, dá 2e. Isso equivale a, tem 2 elétrons.
Eu desenhei aqui na minha figura, coloquei 3. Tá, então, na verdade, são 2. Que é a figura aqui, na hora que está desenhando, gastei um tempo desgraçado para fazer essa figura e sai esse erro. Tá ok? Então, aqui no final, ó, isso aqui não simplifique esse V com V. Aqui, tá? Que eu fui infeliz na escolha da letra. Isso aqui é um V, que é volume. O outro V, do lado esquerdo, é diferença de potencial. Tá ok? Ficou claro esse problema? Tá? Essa situação... Diga, Elaine. Não, ficou tranquilo, professor. O único problema é que as letras repetidas, né, para coisas diferentes. Deixa eu colocar já. Aqui vamos colocar, então, esse V. É que é comum, né, usar V para volume, V para tensão também, né? Então, aí aqui vamos colocar na hora a gente nem percebe, né? E aí comete esse erro. Igual lá da constante, lá da força de arraste. Isso aqui vai ficar... Então, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, aqui vou inserir um símbolo, vamos pôr um delta aqui. E delta V é diferente do potencial. E esse V de volume, vamos pôr aqui... Não dá para usar para tensão o epsilon? Pode ser. Pode ser o epsilon. Pode ser. É que aí, tomar cuidado que o epsilon não é o... Bom, aqui não aparece epsilon da permissividade. Não aparece epsilon zero também, então, isso aqui é delta V e aqui é V de volume. Então, vou colocar aqui uma letra, sei lá, vamos pôr times. Será que aceita times aqui? Não fez muita diferença aqui, né? Acho que no editor matemático ele não muda muito a letra, não. Acho que ele não muda de uma letra só. Acho que se mudar, tem que mudar de toda a equação. Bom, dá para ver que um V está itálico, o outro não. É uma sutileza. Assim. E aqui, o que é interessante perceber, deixa eu colocar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Uma outra relação, que a carga... Deixa eu ver se consigo aqui, equação. Vamos pôr uma fração aqui. Aqui, ó. Q sobre M. Q sobre M. Fração. É G sobre E. Esse é um dos problemas, que a gente fica editando aqui, depois esquece de apagar e sai coisa errada. Então, aqui, ó, carga sobre massa. Essa relação, carga-massa, é uma razão entre os módulos dos campos. É G sobre E. E essa razão, vamos pôr aqui, bom, deixa em vermelho, que é a relação carga-massa do elétron. Ele só é função da razão entre os campos. Então, veja que o G, esse G que está em cima, é o módulo do campo gravitacional. Isso a gente não tem controle, não tem como variar esse campo. Mas o campo E, aqui aparece embaixo, é possível variar o campo E. Aí, como que varia o campo? Como é que eu controlo o campo elétrico? Pela variação do potencial, que é na fonte, esse 40 volts, 40 kilovolts. Então, experimentalmente, é possível ajustar essa razão carga-massa ajustando o valor do campo elétrico. E o valor do campo elétrico se ajusta a partir do ajuste da diferença de potencial entre as placas do capacitor. Então, percebo que essa razão carga-massa se obtém de uma forma experimental, se obtido no laboratório. Tanto que o Millikan foi o que fez isso.
E por ter obtido essa relação carga-massa, né, e aí é possível aqui inferir o valor da massa do elétron e a carga do elétron. E isso rendeu o prêmio Nobel ao Millikan. Isso foi em 1923. Então, é mais uma, assim, não digo curiosidade, mas uma parte cultural. A idade do elétron, da descoberta do elétron, tem pouco mais de 100 anos. O elétron como carga, da forma que eu estou desenhando aqui, esses tracinhos, né, isso aqui é uma representação da carga elétrica. Aí o elétron, como partícula, esse E que aparece aqui, ele foi, então, experimentalmente observado e determinado pouco mais de 123 anos. Então, a carga elétrica, o elétron, a descoberta do elétron, tem pouco mais de 100 anos. Não dá 150 anos. Então, é muito novo. A descoberta é muito recente, se formos olhar no aspecto histórico. E essa razão aqui, esse experimento, é de 1923, que foi realizado o experimento dessa forma. E em 2020, vocês resolveram isso na prova de eletromagnetismo, em Maringá. Ou no Paraná, porque cada um está num lugar ali. Então, no estado do Paraná, vocês estão resolvendo. O Edgar está no estado de São Paulo, mas estamos resolvendo, teoricamente, esse problema, mas é um problema que foi realizado experimentalmente. Isso aqui é um problema experimental. E é possível reproduzir esse experimento no laboratório. Então, em física moderna, laboratório de física moderna, você determina essa razão carga-massa do elétron. Aí tem que ir lá no laboratório e fazer o experimento, que é borrifar gotas de óleo entre as placas de um capacitor e ficar regulando aqui a diferença potencial entre as placas do capacitor, até essa gotinha ficar em equilíbrio. Eles têm que ficar olhando lá, a gotinha ficar em equilíbrio. Então, é borrifar gotas cujo diâmetro fique da ordem de 2 microns, 20 microns, ou 2 microns, 5 microns. Então, são microgotas aqui dentro, espalhadas aqui dentro. Então, tem um borrifador, é que nem um spray, né? Pega o spray e joga o óleo, borrifa o óleo com um spray. Então, vai ter aqui microgotas espalhadas aqui dentro. Aí você tem que olhar para uma ou duas delas, localizar algumas que estejam em equilíbrio. A partir daí, você determina a diferença potencial que essa condição de equilíbrio foi obtida. Então, você tem que ficar olhando lá, ó, atingiu. Qual é a tensão? A tensão é essa. Então, a partir daí, você pode determinar o campo, o valor do campo, que é tensão por espaçamento. Tem que saber qual é a distância entre as placas do capacitor. E determina o campo dentro do campo, e o campo gravitacional, que é constante. E assim determina a razão carga-massa para um elétron, ou para esse grupo de partículas. Nós estamos achando aqui que a carga é 2e. Tá ok? Então, esse é o experimento de Millikan. Vocês poderão fazer uma busca aí na internet, vocês vão achar aí vídeos, né, que alguém já deve ter feito aí algum vídeo com o experimento de Millikan, real, e com simulações. Mas esse experimento é um experimento tão real que foi feito pelo Millikan. Há pouco mais de 123 anos, né, um torno de 130 anos, que isso aí foi realizado. Tá ok?
por isso que eu fiz questão de colocar isso para vocês na lista e na prova. Que trata aí da descoberta, né, da razão carga-massa do elétron. O elétron aí como partícula, em vez de que a carga, esse Q total, é 2 vezes a carga elementar. Então, respeitando, aqui a gente percebe a quantização da carga, que a carga é quantizada, é um número inteiro da carga elementar. Que foi um dos princípios que a gente viu no comecinho aí do curso, a carga conservada e a carga quantizada. Então, aqui está uma evidência experimental da quantização da carga, que é uma propriedade da carga elétrica. Tá ok? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre esse experimento do Millikan. Confesso que gastei um tempo muito grande para fazer essas equações, ficar digitando isso aqui, colocar o desenho. Isso aqui isso aqui é um por um que eu colocando aqui. Gastei mais de 1 hora para fazer esses slides. Ainda se alguma coisinha saiu errada. Como... onde é que está? Eu vou aproveitar e consertar. Mas, enfim, procurem aí na internet experiência de Millikan da gota de óleo, ou gota de óleo de Millikan, ou simplesmente experimento de Millikan. Vocês vão ver esse experimento aqui, sendo realizado fisicamente, experimentalmente. Aqui eu aproveitar, então, colocar aqui como um C, e aqui o B vai a 0 mesmo, então fica aqui um Czão. Vamos corrigir já. E não confunde com o A da aceleração. Isso aqui é uma constante C, está multiplicando a velocidade. E aqui vai ser, então, um C. Vezes 2V. Aqui aparece um C. Onde o C mg sobre V. Eu salvo isso aqui. Depois eu salvo em PDF e coloco para vocês. Esse não deu nenhum bode aqui, não. Professor, tem como o professor discutir um pouquinho a questão 4C da prova? Vamos lá. É que só eu não digitei aqui. Mas vamos lá, 4C. Deixa eu fechar isso aqui. Qualquer coisa, abre um Word aí e faz as equações no Word. É o que eu faço às vezes. Deixa eu fechar isso aqui. E que eu tenho feito à mão, no papel. Só se eu colocar... É que isso aqui não dá para ver, né? Mas se eu pegar deixa eu pegar aqui uma prova. Vou pegar a prova do Edgar. Ver se ele fez tudo certinho. Então, vou compartilhar a prova do Edgar. Ou senão eu vou compartilhar, vou pegar a tua prova, Elaine. Para ver o que você fez. Elaine. Essa aqui. O problema é que a tua tem sombra. Vou mostrar para vocês como é que fica aqui. Compartilhar a prova de Elaine. Tá vendo? Ficou com uma sombra. E na hora para ler que eu amplio, eu consigo ler. Mas Consegue ver aí? Consigo. Dá para ver.
É o a prova É que o meu problema foi com a expansão, porque eu não sei, não entendi direito como fazer a expansão, e para chegar aqui tinha que ser o campo de uma carga pontual. Não sei o que eu fiz. Tá aqui, ó. É esse aqui. Então, aqui, ok, pegou a figurinha. Aqui tem essa carga, vai produzir um campo DE. E a diferença aqui, tudo igual, a carga vai ser a integral do sigma dA, integral de superfície. O que muda é que agora o sigma é sigma 0, 1 menos R2, aqui a variável é Rzinho, sobre o Rzão. R dr dθ é o dA, certo? Escrito em coordenadas, então, aqui polar, o nosso diferencial de área. O dθ está valendo de 0 a 2π, o dr de 0 a r. O dθ vai dar 2π, que é isso que aparece aqui, ó, 2π, vezes, aí fez a integral, e obtém o valor da carga, que dá isso daqui. Então, aí está ok. Aí, quando você vê aqui o princípio de proposição, integrou aqui o campo, escreve a carga, então, de forma vetorial, usando o RP e o R, tudo certo, e chega aqui, ó. Então, substituiu aqui, vai estar o K, I e J. São 3 componentes. 2 delas serão nulas, por causa disso aqui. O cosseno e o seno de 0 a 2π vai dar 0. Que é o que aparece aqui, esse cosseno e o seno. Então, I e J, a componente I e a componente J se anulam. Né? Serão nulas. Sobra apenas a componente K. Aí chegou e faz a continha, aí resolve a integral, substituição de variáveis, tudo certo, e chegou na solução, né, volta agora a variável original, aqui resolvendo, chegou nisso aqui. Então, essa é a expressão do campo elétrico total naquele ponto. Aí o que tem que fazer? Ó, você observou essa relação A² mais o Rzão ao quadrado. Você pode fatorar para isso aqui. Fatora o A², vai dar 1 mais Rzão sobre A². Tudo dentro da raiz quadrada. Então, esse A² sai da raiz, fica A, raiz quadrada de 1 mais Rzão sobre Azinho, ao quadrado. Então, até aqui, está tudo ok, não tem problema nenhum. E você aí manipula e chega nessa expressão do campo, que é onde tinha que chegar. Certo? Que é a expressão final aqui, ó. Como queriam demonstrar. Então, perfeito, você chegou nessa relação. Agora você vai pegar esse termo aqui, esse 1 mais R2 sobre Azinho, para fazer as considerações, que é a análise. Esse binômio 1 mais x elevado a n, isso aqui se faz uma expansão binomial, dá 1 mais nx em primeira aproximação. Tá? Tem os outros termos da expansão. Tem uma somatória, vai somar vários termos. Só que o segundo termo é da x², depois x ao cubo e assim por diante. Esse x, se o x for um número muito pequeno, x ao quadrado será desprezível. Por isso que você considera só os primeiros termos da expansão. Somente o 1 mais nx. Os demais termos dessa expansão serão nulos, porque o x será muito pequeno. Quando que o x será muito pequeno? Você vai olhar ali, 1 mais R² sobre A², essa razão aqui se chama de x. Certo? Que é o que se fez aqui, ó. 1 mais 1 mais x, o n vai ser meio, que é a raiz quadrada. Então, R² por A², vamos chamar de x. Quando o A for muito grande, muito maior do que o R, então essa razão, R por A, será muito pequeno. E quando essa razão for muito pequena, equivale a essa expansão, que é o x aqui é muito pequeno.
Então, o teu x, ele vale a razão r² por a². Isso aqui é x. Então, essa raiz quadrada de 1 mais r² por a² é a mesma coisa que 1 mais x, tudo elevado a meio. Então, o expoente n vale meio. O x vale r² por a². E nessa condição de a muito maior do que o r, você vai ter que, essa razão vai ser um número muito pequeno. E quando esse x é muito pequeno, você cai nessa situação dessa expansão binomial. Vai fazer essa expansão para quando o x é muito pequeno. Então, esse 1 mais x elevado a n é aproximadamente igual a 1 mais nx. Porque os demais termos serão nulos, praticamente nulos, porque o x é um número muito pequeno. Então, x² é menor ainda, x³ é desprezível. Tá ok? Não sei se era essa a tua dúvida. O porquê que faz a expansão. Porque esse x agora é muito pequeno. Então, você vai tornar essa raiz quadrada de 1 mais r² sobre a², vai chamar isso aqui de 1 mais x elevado a meio, onde o x é essa razão. r² sobre a². Aí você aplica essa... Não, isso aí tranquilo, professor. O meu problema é saber, porque, assim, no final eu tinha que encontrar o campo de uma carga pontual? Se o A for muito maior, sim. Porque ó, o que é o A? Esse Azinho... Mesmo que a densidade não seja homogênea? Mesmo que não seja homogênea. Porque ó, se o Azinho... Ó, o Azinho é essa porque, assim, distância aqui, eu fiz toda a manipulação e eu não consigo ver onde que eu errei. Pode ser aí alguma conta ali que você... Porque o teu Azinho é essa distância aqui do centro do teu disco até o ponto. Se esse Azinho, vamos colocar ele muito grande aí, vai para o infinito. Quando estiver muito distante, você vai olhar esse disco como um ponto. Você não vai conseguir perceber se a densidade está constante ou não. Porque está muito distante do disco. Entendeu? É como você olhar assim, a resolução. A tua resolução não será suficiente para perceber essa diferença de densidade. Porque está muito longe. Então, isso aqui tudo vai ser um ponto. Mas tem que ser muito longe mesmo. Esse A tem que ser muito maior do que o raio. Então, aqui a densidade de cargas que está distribuída nesse disco, você vai ver como uma carga total Q. Não consegue perceber essa diferença. Que essa é a ideia. E aí você tem que fazer a manipulação matemática. Lá embaixo. Cadê? Aqui. Ó, 1 mais x elevado a n é 1 mais nx. Então, aqui, 1 mais... Isso aqui tudo é o x. Então, x é r² sobre a². O n é menos meio. Então, você fica exatamente isso aqui, ó, 1 menos r² sobre 2a². Se for positivo, então fica 1 mais r² sobre 2a². Certo? Você está colocando... Se aqui aparece o expoente positivo, vai ficar mais. O expoente negativo fica menos. Você está aplicando essa expansão. Aí, quando que vai ser positivo ou negativo? Depende da situação. Ó. Aqui você tem o termo 1 menos a raiz quadrada disso aqui, e nesse parênteses é 1 menos 1 sobre a raiz quadrada. Então, aqui você tem um expoente negativo, e aqui um expoente positivo. Certo? Aí você fez aqui uma expansão, aplicou a expansão. E aí, o que deu? Você chegou aqui, ó. 2Q sobre a². Mas não tinha que chegar só em 1Q sobre a²? 1Q. Esse 2 está sobrando aí. Mas por que sobrou esse 2? Então, não... Aqui não tem que aparecer um 4.
Aqui tem que aparecer um 4. Aí tem que refazer tua continha e ver onde é que você errou. Mas é nesse produto aqui, ó. Qual? Tá dando algum bode aqui. Ó, se você colocar, ao invés de colocar isso aqui, substitua por 1 mais r quadrado sobre 2a quadrado. Então, aqui fica 1 menos 1 mais r quadrado, aliás, 1 menos r quadrado sobre 2a quadrado. Certo? Então, 1 menos, no lugar disso aqui, você vai pôr 1 menos r quadrado, vai pôr isso daqui, ó. Ai, eu errei. Você não vai colocar o valor 1 mais R2 na menos meio. Você já aplicou aqui a expansão. A expansão binomial. Então, no lugar desse parênteses aqui na menos meio, esse parênteses na menos meio aqui, você colocou 1 menos R2... Ah, até aqui. Então, aqui é menos, ó. Aqui tem esse menos. Daí faz um jogo de sinal, né? Aqui é menos 1 mais R2. Então, menos 1 mais R2. Não, tá certo. Aí, cortou isso aqui, vai ficar R2 sobre 2A2. Então, isso vezes aquilo ali, isso vezes isso, vai dar... Meio. Agora, vamos pegar o segundo termo. Você fez só essa parte aqui. Agora, tem que fazer essa parte aqui, ó. Aqui tem A quadrado... Minha tela tem um probleminha aqui. A2 sobre R2. A2 sobre R2, 1 menos. Agora, isso aqui é na meio. É isso aqui. Então, A2 sobre 2, 1 menos. Isso daqui vai ser igual a 1 mais. Então, tem que ser 1 mais. Vai ficar menos, menos. Corta, vai ficar um menos. Menos meio. Mais meio, menos meio, puf, vai embora. E esse R2 sobre A2, parece da onde? Na equação 15, que daí é a troca do primeiro produto do colchetes. É o primeiro produto dentro do colchetes. Ah, daqui. Aí resolvo aqui 4 por 2. 2Q. Se tiver a prova do... Ops. O que o Edgar fez aqui? O Edgar errou também, eu dei certo. Não, apareceu 4 aqui, ó. Ah, levou em consideração já o segundo termo da expansão. Ele não truncou no primeiro termo. Considerou o segundo termo da expansão. Então, aqui, ó, 1 menos meio, mais, aqui tem o segundo termo. Então, o segundo termo da expansão, tem mais um termo aqui, não é só 1 mais nx. Considera agora o segundo termo, com x ao quadrado. Por isso que aparece r na quarta, a na quarta. Então... Do que eu sei que eu tenho que parar no primeiro termo ou no segundo termo da expansão? Uma boa forma de saber é chegar nessa conclusão aqui, ó. Você chegou aqui, ó, não reproduz uma carga pontiforme. Isso que nós estamos falando aqui. Então, ok, qual é o problema? Aí você revisa a conta, não tem problema na conta, não tem nada errado aqui, está tudo certinho. Então, está aqui na consideração nessa expansão. Porque essa expansão tem vários, então são N termos. Sim.
Então, só, considera agora o segundo termo da expansão, o x². Aí você vai ver que vai bater agora com a carga pontual. Bom, então, quando você... Aí, essa expansão está nos dizendo que esse x é muito pequeno, que é a consideração que a gente está conversando. Você está muito distante do disco. Só que o fato da densidade não ser constante faz com que você tenha que considerar o segundo termo da expansão para chegar na condição de carga pontual. Então, se você não soubesse que no final tem que dar uma carga pontual, você ia parar aqui e dizer que isso está certo. Agora, você sabe que tem que chegar na carga pontual. Por quê? Porque de muito longe, esse disco vai ser um ponto. Isso que a gente sabe. Então, tem que reproduzir a situação física de uma carga pontual. O campo elétrico de uma carga pontual. Que não é isso, tem um 2 aqui sobrando. Então, onde que está a correção desse 2? É na expansão. Essa expansão aqui, ó. Então, assim, só para poder entender. A expansão, quando a minha densidade de carga ela for homogênea, eu posso usar a expansão até o primeiro termo. Até Se o primeiro por acaso termo. ela não for, se ela não for homogênea, daí eu tenho que considerar mais termos da expansão. Mais termos da expansão, exatamente. Tá. Que aqui, quando ela é homogênea, você vai fazer esse trabalho e faz exatamente essa consideração aqui. Usa o primeiro termo da expansão e consegue chegar na carga, no campo de uma carga pontual. Agora, a nossa densidade não é constante. E aí você está chegando lá deu um problema lá, deu um 2. Aí qual é o problema? Que a densidade não é constante, então você tem que considerar mais um termo da expansão. Então, a certeza que a gente vai... Tipo, o nosso tira-teima, a nossa prova, é saber que o cálculo final tem que reproduzir o campo elétrico de uma carga pontual. Porque qualquer coisa olhada de muito longe é um ponto, você vai ver um ponto. Então, fisicamente, tem que reproduzir o campo elétrico produzido por um pontinho. Seria a carga pontual. E aí você vê que só consegue fazer isso se a expansão, considerar na expansão o segundo termo dessa expansão binomial. Que aqui vai ter um termo com x². Então, esse termo já não é tão desprezível. Nós estamos desprezando o x², né? Uhum. E os de ordem superior. Aí, se a situação também não reproduzisse, você teria que considerar o termo x². E aí vai considerando vários termos da expansão até... É uma tentativa. Até reproduzir. Mas, assim, como é que você sabe isso? É a partir da condição física desse problema, que quando é muito longe, tem que chegar aqui num campo de uma carga pontual. E você percebeu que não chegou. Então, assim, onde está o problema? Se não é na conta, porque a gente confia aqui, a conta está certinha, é no termo de expansão. Você truncou essa expansão já no primeiro termo. Então, não pode, tem que considerar o segundo. Então, quando se faz um modelo matemático, o que vocês irão fazer sempre é isso. Você considera primeira ordem, depois segunda ordem, terceira ordem, até reproduzir um dado experimental ou uma situação física real. Aí você vai reproduzindo. Porque o que a gente está tratando aqui é de modelo matemático. Então, um modelo matemático, essa expansão aqui tem vários termos. A tua pergunta, onde que eu trunco? Eu poderia responder, você vai truncar da quarta ordem, aí você vai um monte de conta. E depois chegar à conclusão que não precisava. Você truncando na primeira ordem já era suficiente, porque a densidade é constante. Então, a primeira ordem já dá conta, a expansão da primeira ordem já dá conta do problema com um disco de densidade constante, nessa expansão. Que aí você reproduz a situação física que é
campo elétrico, né, a carga sobre a distância ao quadrado, que é o campo de uma carga pontiforme. Para uma densidade constante, o primeiro termo já dá conta. Na primeira ordem, a expansão em primeira ordem. Quando a densidade não for constante, que é essa situação aqui, e não é constante, e tem essa forma, né? Que é sigma Rzinho ao quadrado sobre Rzão ao quadrado. Então, para uma densidade escrita dessa forma, só a expansão na primeira ordem não é suficiente. Tem que considerar a segunda ordem. Para um sigma escrito dessa forma aqui, ó. Cadê? Esse sigma aqui, ó. 1 menos Rzinho sobre Rzão. O Rzinho é a variável. E o Rzão é o raio do disco. Professor, no caso de saber onde eu trunco a expansão, a quantidade de termos que eu vou considerar poderia estar relacionado, por exemplo, com a quantidade de variáveis que a densidade depende? Porque aí, no caso, ela depende do Rzinho e do Rzão. Ela depende de, digamos assim, duas variáveis. Tipo, para ter existir não sei se teria uma relação uma direta. conexão para eu poder entender em que momento eu trunco. Então. De repente até poderia. Eu não sei te responder se tem essa relação direta aí. Mas pode ser uma tentativa. Uhum. Geralmente, assim, para você saber, né, o tira-teima é você buscar uma situação real. Como é que você sabe que o modelo físico está valendo? Pode ser um modelo muito lindo, muito bonito, muito bem descrito. Mas como é que você sabe se ele tem validade? Ele tem que reproduzir uma situação real. Se não reproduz uma situação real, ele é um mero exercício filosófico, ou matemático. Assim, você faz um exercício matemático que não quer dizer nada. Então, para saber se é um modelo que descreve uma situação física, o teu modelo tem que descrever uma situação real. Ou uma medida, ou tratamento teórico, que não tenha nenhum furo matemático, que vá reproduzir uma situação física real. E o experimento, que é o caso do exercício anterior, do Millikan, como é que sabe que aquilo ali está valendo? Você tem que reproduzir, tem que ter a reprodutibilidade. Tem que fazer várias vezes a mesma coisa do mesmo jeito e obter o mesmo resultado. Aí você vai falar, mas é óbvio que vai dar o mesmo resultado, né? Se eu fizer a mesma coisa do mesmo jeito várias vezes, vai dar o mesmo resultado. Aí eu respondo que depende da precisão da medida que você busca. Se você soltar uma bolinha de uma mesma altura e mede o tempo de queda e faça isso 50 vezes, você não vai obter 50 valores iguais. E medir com um cronômetro com precisão de milésimo de segundo. Porque só o tempo que você leva para liga e desliga o cronômetro, né, ou faz isso, sei lá, com o cronômetro celular, liga e desliga. O tempo do liga e desliga vai estar registrado. Faz de novo isso. Faça 10 vezes e verifique quantas vezes você obtém o mesmo valor. Faça 30 vezes. Aí você começa a trabalhar com um erro estatístico. É o chamado o desvio padrão de uma medida, que só tem sentido quando você faz várias vezes a mesma coisa. E você vai ver que toda medida tem erro. Então, só não vai, assim, você não considera o erro quando mede uma vez só. E mesmo assim, o erro é a metade da menor divisão do teu instrumento de medida. Então, toda medida experimental, qualquer medida que vocês vão fazer tem um erro. Se vai na balança da farmácia medir a massa, lá, vamos ver quantos quilos eu tenho. Aquela medida tem um erro. Pode ser erro de calibração, né, e o próprio erro da medida.
Se fizer o experimento com os mesmos aparelhos e várias vezes, você vai obter praticamente o mesmo resultado, com uma pequena variação, que é esse erro estatístico aí. Então, isso significa a reprodutibilidade. Você tem que obter o mesmo comportamento. É isso que diferencia o que é científico do que não é científico. É um experimento ser reprodutível. Se você faz alguma coisa, mediu, fez uma observação e observa, pessoas diferentes observam a mesma coisa, que nem esse experimento do Millikan, tem mais de 100 anos. Há 100 anos se reproduz esse experimento e se obtém a mesma coisa. Então, está valendo, é isso. Se nesse período alguém faz o experimento e obtém coisa diferente, muito diferente, ou ele fez errado, ou ele está tendo uma descoberta nova. Certo? Então, é assim que você trabalha. Teoricamente, você vai fazer um modelo teórico, ele tem que reproduzir um dado, uma medida experimental. Senão, o teu modelo não serve para nada. Serve só para dizer que você fez. Em linhas gerais, é isso. Então, é assim que se trabalha. Aqui, nesse problema com densidade constante, por que a gente para no primeiro termo aqui, em 1 mais nx, foi suficiente? Porque alguém já tinha feito isso e mostrou que era suficiente. Né, que chegou assim, na expansão. Cadê a tua expansãozinha aqui? Ó? Aqui, ó. 1 mais nx. Então, todos os livros de física 3 e eletromagnetismo que põem o problema de distribuição de cargas com densidade constante, e quando faz a consideração de distância muito maior que o raio, no caso do disco, ele para nesse primeiro termo aqui, que já é suficiente. Como é que sabe que é suficiente? Porque no livro diz, para por aqui. O restante vai ser 0. Porque alguém já fez. É por isso que sabe. Que é isso que você está perguntando agora. Eu coloquei um problema em que o sigma não é constante. Quem é que resolve um problema desse tipo? Né? Quem é meu aluno? Os demais geralmente resolvem somente quando o sigma é constante. E para nesse termo aqui e não questiona. E quando o sigma não for constante, a gente está vendo que não dá certo. Por quê? Porque você tem que considerar mais termos da expansão. E está usando a mesma teoria. Então não é um problema da teoria, é o problema dos termos que você considera da expansão. Para poder reproduzir o resultado final, que é muito distante, você tem que chegar, né, num campo de uma carga pontiforme. Uhum. Mas é que, tipo assim, acaba ficando meio que num negócio de tentativa e erro. O primeiro termo não dá, considera mais um. Não dá, considera mais um. É quase isso. Se pudesse ter uma ligação, tipo, uma ideia de, tipo, graus de liberdade para considerar a mesma quantidade de termos da expansão, acho que melhor. Facilitaria, né? Lógico. Do entendimento, né? Lógico que sim. Agora tem que ver se realmente isso é válido. Né? Aí como é que você mostra que isso é válido? Tem que fazer em várias situações. Sim. Ou situações bem distintas uma da outra. Colocava com 4 variáveis, 5 variáveis e uma variável. E ver se está de acordo. Pois Só que aí você vai perguntar, bom, como é que eu escrevo uma densidade com 5 variáveis? Não sei. Vai depender do quê? Tem que inventar, não sei como faria. Assim, agora eu não saberia dizer. Né, Utiliza uma densidade de cargas não no espaço R3, no espaço R4.
Sei lá, uma coisa assim, diferente para você poder testar essa sua hipótese. Isso aí já é muita abstração, já não tá mais tanto dentro Não, do mas nosso seria, por exemplo, né? Teria que Professor, pensar melhor. Oi? professor, mas o senhor viu que na resolução do exercício 4, letra C, logo antes de começar, eu fiz uma consideração matemática, justamente dizendo, não sei se é exatamente isso, mas, por exemplo, dizendo que nessa expansão binomial, se tem um número x muito pequeno, basta usar a série linear até esse termo x. Então, e como a que consta aí no problema é quadrático, é a quadrado é r ao quadrado, então, fazendo essa expansão até o termo quadrático, ou seja, já pode ir direto no segundo, não precisa fazer o primeiro. Se fosse, por exemplo, A3, R3, teoricamente já não precisaria nem fazer o 1 e o 2. Porque essa expansão binomial teria que ir para o terceiro termo já. Terceiro termo. Não precisaria fazer o primeiro e o segundo, entendeu? Aham. Tá aí, Elaine, tá aí a explicação. Legal. Eu não sei se é bem uma dica, mas... É um indicativo. É um indicativo. Binomial diz justamente isso. É um indicativo. Olha, se o fator que nós vamos calcular é a ao quadrado por r ao quadrado, já vai direto na expansão quadrática. Pula a primeira. Entendeu? Já chega que vai dar o resultado. Se fosse A3, R3, já iria para o terceiro, não precisaria fazer o primeiro e o segundo. Bom, sei lá, eu não sei se é isso, mas é uma forma de chegar mais rápido. Aham. Não precisa ficar pulando de um em uma. Não precisa fazer a primeira, a segunda. Já faz a terceira e vai reduzir e ver se reproduz. Sim, sim, o senhor pode ver que no começo aí já tem a explicação por que ele já é direto para a segunda. Não tem por que ir para a primeira. Já tá, né? Esse raciocínio matemático auxilia, eu acho que auxilia. Talvez você dá uma olhada, já dá, no que você vai fazer a expansão e dá para você ver. E aqui é r ao quadrado ao quadrado. É verdade. Vai ter o pode x olhar quadrado. No começo do exercício 4, que eu explico por que eu fui na 4, que eu fui direto já no segundo fator. Pode ver no comecinho lá, exercício 4, letra C. É que eu estou olhando aqui também, do lado. Exatamente, tá aqui, ó. É exatamente, eu estou explicando por que eu fui direto já no segundo. É legal. Certo? Valeu a discussão, porque isso só foi possível porque o problema exigiu isso. Se não fosse uma densidade... Eu acho que sim, eu acho que facilita, porque a gente já bate o olho e vê o que vai ter que fazer. Se fosse A3, R3, se fosse A4, R4, eu já nem iria no primeiro e no segundo, já iria direto naquele. Eu faria expansão ali, direto. Até o terceiro termo, quarto termo. Só ver o expoente da variável. Sim, exatamente. Ver o expoente da variável. Exatamente isso. E aqui é x na 1, vai ter o primeiro termo. Tem x na 2, vai ter o segundo. Uma boa relação. Melhor do que o número de variáveis, né? Ver o expoente da variável. Sim, não tem que ficar fazendo teste. Já vai direto no que interessa. Perfeito. Beleza. Mas esse problema aí foi assim, um exercício que eu acho que valeu muito a pena para ser discutido, porque leva em conta essa densidade que não é constante, ele depende do R. O sigma depende do Rzinho. Para cada Rzinho tem um sigma diferente. Se o Rzinho for igual a zero, ele está na origem, no centro do disco, a densidade é igual a sigma. E à medida que se afasta do disco, vai dar sigma menos esse termo aqui, multiplicativo. Então, vai reduzindo a densidade.
certo? Então, assim, é um problema com densidade não constante. Uhum. Certo, professor. Então, fica a dica aí para vocês, quando forem aplicar exercícios de física 3 ou de eletromagnetismo, aplica esse problema aí. Dada a dica. Dada a dica. Certo. Aí o outro problema, um pouco mais elaborado também, é colocar uma esfera com densidade também não constante. Uma distribuição esférica de carga com densidade variável. Está mudando com a posição. É um problema um pouco mais complicado. Quer dizer, não é tão complicado, mas fica mais elaborado do que densidade constante. Então, observe que sempre quando vocês utilizam densidade constante, velocidade constante, tudo fica mais simples. Né? Uhum. Só que são situações um pouco distantes do real. Sim. E o que nós vamos tentar fazer, né, e vocês, como futuros físicos, é descrever os fenômenos naturais, o que está acontecendo na natureza, por meio do modelo matemático. Então, vai descrever um fenômeno que está sendo observado, verificado, vai fazer a descrição utilizando modelos matemáticos, para descrever um fenômeno. Esse vai ser o objetivo de vocês, né, ao longo da carreira. Descrever fenômenos. E usando modelos matemáticos para fazer a descrição matemática daquilo que está sendo observado. Então, certamente, nas observações da natureza, do real, né, as densidades de carga não são constantes, os movimentos não são com velocidade constante, sempre tem alguma aceleração, nada está parado, tudo em movimento, tem movimentos oscilantes com frequências diferentes. Então, é uma coisa mais complexa. E vamos tentar simplificar, tentar fazer um modelo que descreva essa coisa mais complexa com um modelo mais simples, o mais simples possível. Isso é um desafio. E uma teoria que tenta descrever tudo com uma única teoria ainda não está formulada. Seria uma tentativa de fazer uma teoria unificada, teoria da unificação. Uma teoria que já unificou uma boa parte é o eletromagnetismo. Unifica eletricidade e magnetismo. E veremos que também unifica com a óptica. Então, eletricidade, magnetismo e óptica são descritos por uma única teoria, que é o eletromagnetismo. A teoria eletromagnética, que é o que nós estamos estudando. Isso é uma teoria de unificação, para descrever fenômenos ópticos a partir das equações de Maxwell. Por exemplo. Peraí, chamada. Eu acho que eu sei, mãe. Tá ok? Professor, e nem virar para mim. Bela, como que Ok. tá gravando? Ele está gravando, mas nem isso, quero mostrar. Virar para mim a câmera, do nada. Mais alguma pergunta? Edgar? Deixa eu fechar essas guias aqui. Deixa eu sair o outro. Sai e entra. Ah, deve ser assim. Então, deixa o Edgar, tem alguma pergunta aí? Edgar? Samambaia. Eu lembrando da Samambaia faz tempo. Eu acho que não. Ele saiu. Então é isso, pessoal. Vou colocar para vocês aquela resolução do experimento do Millikan. Tá? Procure na internet, dê uma olhada no experimento de Millikan, faça uma busca aí sobre o experimento de Millikan, tem uns videozinhos. Tá? Pegue o vídeo ou
referência, procure sempre, vai estar Instituto de Física, tem da USP, tem da Federal do Rio Grande do Sul, talvez da Unicamp, que já tem uns vídeos sobre o experimento de Millikan. Essas são boas referências que vocês devem seguir. Essas universidades, sempre que tiver como referência, peguem grandes centros de pesquisa do Brasil. Esse realmente é uma boa referência. Certo? Assim, centros diferentes, muito diferentes disso, já não é uma boa referência. Então, como tem lá no... Wikipédia. Então, pega assim, do Instituto de Física, da USP, ou de Química, também tem muito em Química. O mesmo experimento também é abordado em Química. Então, pega do Instituto de Química da USP ou da Federal do Rio Grande do Sul. Eu não sei se aqui do Departamento de Química, da UEM, tem algum vídeo tratando disso. Se tiver, deve ser bem feito. Eu acredito que não. Então, na internet, você vai encontrar vídeos desses grandes centros de ensino no Brasil. E fora do Brasil também tem. Então, vocês também vão encontrar. Então, sempre relacionado à química ou à física. Aí, dê uma olhada nesses vídeos, para vocês entenderem melhor o experimento do Millikan. Tá bom? O professor Anderson fez conosco, professor. Fez o experimento? Aham. Acho que ele tem gravado, não sei se está no site da UEM, não sei. Vocês manipularam o equipamento? Ou Não, fizeram simulação? ele fez e passou para nós. Ele está fazendo todo sozinho, né? Aí ele está passando os vídeos, tem os vídeos. Então, vocês estão acompanhando os vídeos. Nós tivemos que fazer um relatório de 10 páginas, agora nós estamos com o experimento de uso. Então já estão fazendo isso aí, já estão perdendo o assunto. Eu estou chovendo molhado aqui. Imagina. Então tá legal. Eu já tenho simulação. Professor, ele fez o experimento e ele pediu para a gente calcular o tempo de subida e de caída dos elétrons, né, depois da ação eletromagnética lá, e a gente faz essas anotações e lança numa planilha, e depois disso a gente consegue chegar àquela eletromassa lá, a gente lança, mas ele deu uma planilha pronta no Excel para nós, a gente lança os dados que a gente coleta, que aparece lá no vídeo, a gente lança, a gente calcula, porque ele deu também um aplicativo que a gente consegue calcular a velocidade, o tempo de queda. A gente lança e calcula a distância e passa naquela planilha, e aí, através de cálculo, a gente consegue chegar àquela eletromassa, né, que é a variável eletromassa. Foi isso. Mas é o experimento de Millikan, sim. Antônio tem razão, é isso mesmo. Perfeito. Então, vocês já estão manipulando aí com o experimento. Tá joia. Mas era isso. Sim. Na semana que vem daremos continuidade. Eu vou preparar tem uma outra listinha de exercícios para vocês também trabalharem em cima. Já com... Vamos resolver essas, professor, ainda nem comecei. Essa lista 4 aí é uma lista legal. Então, vamos ajudar nós, professor. Mais tarde. Vocês vão dar conta, vocês estão indo bem. Tá bom? Então, bom estudo, bom final de semana, bom trabalho, boas pesquisas. E nos vemos na próxima semana. Tchau, boa noite. Tá bom, professor. Final de semana. Professor, eu só peço desculpa hoje porque está tendo muita interrupção na minha internet, está ruim, está muito ruim demais, corta, cai, então está bem ruim a internet aqui, o sinal, viu? Vamos torcer para a semana que vem estar melhor. Assim. Semana que vem está melhor. Até mais, boa noite. Tomara. Tchau, boa noite. Até mais, boa noite. Obrigado. Tchau.